Sabemos hoje que a Covid é algo bastante perigoso e que a pandemia mais próxima de proporções parecidas foi a gripe espanhola. Mas será que nós aprendemos ou repetimos os mesmos erros da gripe espanhola? Confia, o resultado desse vídeo vai te surpreender. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje vamos fazer uma comparação entre a Covid-19 e a gripe espanhola, os erros e acertos de cada uma. Mas antes de começar o vídeo, um recadinho importante para vocês. Abrimos o Apoia-se aqui do canal. Nele você vai poder nos ajudar a manter o canal com a melhor qualidade possível, além de ter direito a uma série de benefícios como PowerPoints das aulas do canal, resumos, cronogramas de estudo e várias outras coisinhas que estarão listadas aqui na descrição do vídeo. Depois dá uma olhadinha e, se puder, nos apoie, é muito importante pra gente. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Como eu sou uma pessoa muito curiosa, comecei a analisar quais foram as coisas que aconteceram na gripe espanhola e como elas afetaram o nosso entendimento sobre a pandemia de forma geral. E durante essa pesquisa, eu me deparei com alguns fatos alarmantes e extremamente semelhantes entre as duas. Por isso, eu resolvi fazer um vídeo explicando ponto a ponto cada uma dessas semelhanças. Afinal, saber do passado deveria fazer com que a gente não repetisse os mesmos erros. Então vamos começar com a lista. A gripe espanhola foi conhecida como a gripe de 1918. Foi uma pandemia do vírus influenza. Devido à censura que acontecia por causa da guerra, na Alemanha, Reino Unido, França e nos Estados Unidos, inicialmente não se sabia muito sobre essa doença. Foi só na Espanha, que era um país neutro durante a Primeira Guerra, que foi relatada uma maior quantidade de casos. Só que lá, eles começaram a chamar de gripe francesa, mas como os surtos iniciais relatados com maior intensidade eram da Espanha, acabou ficando para o mundo como gripe espanhola. Isso causou um certo estigma para o país, então a comunidade científica tratou de sugerir que não se colocasse mais nomes de locais ou coisas nas doenças. Então hoje, o vírus que alguns chamam de vírus chinês, devido à sua possível origem, é chamado por uma sigla, o SARS-CoV-2, ou Covid-19. Nessa, a gente conseguiu evoluir. Sabemos que os primeiros casos de contaminação global de Covid foram relatados em 2020, com quase 2 anos de pandemia correndo aí. Sabemos também que provavelmente ela era anterior a 2019, mas ainda não temos precisamente quando ela surgiu, e esse desconhecimento é algo mais normal do que parece. Na gripe espanhola, o surto começou em 1918 e entrou em declínio completo em 1920, também quase depois de 2 anos. Porém, a história de origem dela é bem mais complicada e eu explico melhor ela num vídeo que eu falo especificamente sobre a gripe espanhola, onde eu trago artigos científicos com cada descoberta sobre sua origem, que é bem mais complicada do que parece. Mas, para resumir aqui para vocês, provavelmente ela surgiu na Áustria ou na China no ano de 1917 e a partir daí ela foi disseminada para o mundo. Apesar da Covid-19 não ter acabado completamente e provavelmente não vai acabar tão cedo, já podemos ter uma ideia da proporção de infectados pela doença, que foi em torno de 593 milhões, perfazendo 7,6% da população mundial. Já na gripe espanhola, tivemos mais de 500 milhões de pessoas infectadas, porém, naquela época, a população mundial era bem menor, o que representou em torno de 1/4 dessa população. Aqui eu terei que fazer uma adaptação. Ainda não temos dados super precisos sobre o número de mortos de todos os países durante a pandemia corrente. Porém, eu vou utilizar como comparação um ambiente um pouco mais controlado, que é o Brasil. No Brasil, tivemos 3 grandes ondas, uma acontecendo de abril a setembro de 2020, uma segunda onda acontecendo no início de 2021 e uma terceira onda acontecendo em 2022 no início, conforme vemos no gráfico apresentado aqui, ressaltando que a taxa de letalidade da doença no seu auge foi de 7%. Já a gripe espanhola, de acordo com o Centro de Controle e Prevenções de Doença, a primeira onda foi inicialmente mais branda, em março de 1918, a segunda
segunda foi um pouco mais complicada, que matou mais gente, em agosto desse mesmo ano, e a taxa de letalidade dessa época era em torno de 6 a 8%. Já a terceira onda foi um pouco mais moderada e aconteceu no início de 1919, de fevereiro a maio. A Covid, com certeza, foi uma doença que afetou os idosos na sua maioria, com as mortes ocorrendo principalmente com pessoas de 60 anos ou mais, conforme visto aqui no gráfico. Isso se deve, especialmente, porque essa idade tem uma imunidade um pouco mais baixa do que as outras. Então é normal que doenças virais acabem matando mais gente dessa idade. Só que na gripe espanhola foi exatamente o inverso, e existe uma explicação para isso. 99% das mortes de gripe espanhola nos Estados Unidos ocorreram com pessoas com menos de 65 anos de idade, e quase metade dos falecidos eram adultos de 20 a 40 anos. Esse fato se deve provavelmente porque em 1918 os idosos já tinham uma proteção parcial da doença, pois em 1889 e 1890 surgiu uma outra doença chamada de gripe russa, que também era uma influenza e acabou dando uma imunidade para esses idosos, como se fosse uma vacina para eles antes da doença acontecer efetivamente. Aqui nós temos um assunto polêmico. Não apenas no Brasil, mas no resto do mundo, foi utilizado diversos medicamentos contra a Covid que posteriormente foram declarados não funcionais, como a mais famosa delas, a hidroxicloroquina, um medicamento utilizado primordialmente para malária. Isso fez com que esse medicamento aumentasse muito o seu valor e, em certo momento, faltasse nas farmácias devido à divulgação da sua suposta eficácia. Ainda é cedo para afirmar, mas já existem evidências que o uso prolongado desse medicamento pode ter ocasionado um número impressionante de mortes apenas por causa desse fármaco. Já na gripe espanhola, o presidente dos Estados Unidos, na época, sugeriu também, sem comprovação técnica, o uso de um medicamento, a quinina, que teve seus estoques mundiais exauridos e o seu preço elevado durante a pandemia. Agora, o mais incrível é que chuta para qual doença ele era utilizado anteriormente. Isso mesmo, a malária. Também foi sugerido pela Associação Médica dos Estados Unidos o uso de aspirina como tratamento. Isso ocasionou um pico de mortes em outubro de 1918, com aproximadamente 33% das mortes causadas naquela época por conta desse remédio sendo mal utilizado. Na pandemia atual, tivemos diversas declarações infames pelo mundo, muitas delas em momentos iniciais da doença devido ao desconhecimento e tentativa de acalmar a população, como a famosa frase aqui no Brasil de "é só uma gripezinha comum". Além disso, tivemos diversos hospitais de campanha sendo construídos e desmontados rapidamente, e compras de diversos medicamentos sem uma eficácia comprovada. Na época da gripe espanhola, no final de 1918, o diretor-geral da saúde, Carlos Seidio, chamou essa doença de gripezinha comum e falou que a imprensa estava tendo um sensacionalismo histérico sobre o assunto. Após uma tentativa de censura, ele acabou sendo demitido do cargo e outra pessoa assumiu esse posto, Carlos Chagas. Então, foi instituído hospitais de campanha que foram montados em estádios de futebol e locais públicos. Era tanta gente morta que os corpos foram jogados na rua. Inclusive, foram criados cemitérios específicos para os mortos durante o período de gripe espanhola. Um fato importante e relevante para nós brasileiros é que em janeiro de 1919, o presidente do Brasil, Rodrigo Alves, morreu de gripe espanhola. Estamos saindo agora da pandemia e ainda é muito difícil dizer qual foi o número total de mortes pela doença. Atualmente, a OMS declarou que tivemos pelo menos 15 milhões de mortes devido à doença, mas isso ainda é algo em processo e vai ficar difícil de determinar durante um bom tempo. Já na gripe espanhola, houveram em torno de 50 milhões de mortes, conforme algumas estimativas, mas algumas análises de 2007 indicaram que a infecção viral não era tão grave assim e que possivelmente ela matou muita gente, pois tinha acabado de sair de um período de crise, com grave falta de nutrição, higiene, acampamentos médicos superlotados
hospitais superlotados, que promoveram várias infecções e uma alta taxa de mortalidade, e todas elas eram associadas à gripe espanhola. Vale destacar que nessa época a gente tinha acabado de sair de uma guerra mundial, então a situação era muito mais precária do que a gente tem hoje em dia. Ainda não acabou a pandemia atual, mas temos um principal fato para o seu declínio, que é a presença de vacinas produzidas para a doença em conjunto com medidas protetivas durante o período que não se tinha o tratamento médico, como o uso de máscaras e o distanciamento social. Já na gripe espanhola, a principal hipótese do seu declínio se deve ao fato do vírus influenza, que sofre uma mutação extremamente rápida, se transformou em um vírus menos letal. Essa ocorrência é muito comum nesse tipo de vírus, existindo uma tendência desse grupo se tornar menos letal ao longo do tempo, pois vírus que matam rápido somem mais rápido e não tem uma chance melhor de se proliferar. Também em 2013, teve um artigo com um modelo epidêmico simples que demonstrou que 3 fatores foram fundamentais para a contenção da gripe espanhola. Esses fatores foram a abertura e fechamento de escolas, a mudança de temperatura durante o surto da doença e as mudanças comportamentais humanas em referência a esse surto, as famosas quarentenas. Viu como é importante conhecer o passado para a gente não cometer os mesmos erros no futuro? E é claro que isso é algo resumido e tem muito mais informação que pode ser encontrada, mas é só para vocês terem uma ideia de como a gente conseguiu melhorar ou não conseguiu fazer nada com relação às pandemias. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de curtir e compartilhar, e lembrem-se que toda semana temos um novo vídeo para você saber um pouco mais sobre a biologia. Então se inscreve no canal e ativa o sininho para sempre receber novas notificações. Muito obrigado!